de maneira muito clara, nós temos uma lei penal muito frágil, que é dos anos 40, adequados para uma realidade em que o Brasil sequer era um país perigoso. A gente tinha nos anos 40 cangaço ali no norte de Minas, na Bahia, tinha aqui nos sertões do Nordeste, mas a violência era de outra natureza. As cidades, mesmo as cidades pequenas, fora desses redutos, elas eram muito seguras, e mesmo as metrópoles, tirando alguma coisa que já acontecia no Rio de Janeiro, eram muito seguras. Então, o Brasil mudou muito dos anos 60 em diante, quando a gente teve o êxodo rural. O nosso Código Penal dos anos 40, ele era inadequado. Penas muito baixas. Depois você tem a Constituição de 88, que proíbe uma série de penas mais duras, normalmente pena de morte e prisão perpétua. E aí você vem com uma mentalidade, a mentalidade do legislador, depois da Constituição de 88, foi em ser mais leniente e garantista, porque muitos crimes foram cometidos durante a ditadura militar e a ideia era impedir o Estado de, vamos dizer, punir um dissidente político de maneira violenta. O que tem até seu mérito, só que isso foi levado para outro campo. E esse campo que foi levado ajudou muito a fomentar não só a impunidade, mas a criação de facções criminosas e o crime organizado como um todo. Pois bem, a gente tem que alterar essas leis, a gente tem que sair do trauma de 88. Ó, galera, passou, aconteceu. Vamos sair desse trauma. Nós temos que ter leis muito duras contra esses crimes violentos. E nós temos que ter uma lei de execuções penais também, vamos dizer, despida dessas maluquices. Por exemplo, saidinhas. A saidinha é uma loucura. A saidinha que tem no Natal, um monte de faccionado do Comando Vermelho saiu agora no Rio, voltou quase ninguém. Olha. E tem, lógico, porque também tem os juízes que saem dando decisões completamente fora de si, e também tem um elemento que é bem claro, os reincidentes voltam. Existe um ponto que é, a maior parte das pessoas que cometem crimes, elas cometem os mesmos crimes várias vezes. Então, é um número pequeno de criminosos que cometem a maior parte dos crimes. E a gente incentiva isso porque a gente não pune como deveria o reincidente. Então, a gente já tem projetos protocolados aumentando penas para quem é reincidente. Um cara que cometeu 2 vezes um crime violento, esse cara tem que ficar pelo menos 30, 40 anos na cadeia. Não tem que ter mais leniência. Mas eu vou recuperar. Não vai recuperar. Já foi dado uma chance de recuperação. Não recuperou. É cana por muito tempo. E todos esses institutos, como progressão penal, a própria saidinha, eliminados da existência. Isso é uma loucura brasileira que tem que simplesmente acabar. E só de alterar essas leis e diminuir esses incentivos que existem ao cometimento de crime, porque é um incentivo ao cometimento de crime via impunidade, paralelamente a gente tem essas anomalias que são esses cartéis, essas facções, que estão gigantescos. E a gente tem que aplicar um direito diferente. A gente chama isso de direito penal do inimigo, é uma teoria de um jurista alemão, que já está sendo aplicada em muitas outras legislações mundo afora, mas que no Brasil começou a ser discutida agora no Congresso. O Congresso está falando em equiparar as facções a grupos terroristas. Essa equiparação de facção-grupo terrorista é literalmente a aplicação daquilo que chama de direito penal do inimigo, que é uma legislação especial para quem é faccionado. Ou seja, o direito de defesa do faccionado, ele tem que ser mínimo. Mínimo. Por quê? Porque se ele decidiu negar a jurisdição brasileira para fazer parte de uma quadrilha que não pode se beneficiar dela. Lógico. Ele é um inimigo. Ele é como se fosse um invasor. Um cara que decide ser parte do Comando Vermelho e toma um território no Ceará, como está acontecendo, ele é um invasor. Ele não tem que, não, mas eu vou chamar meu advogado. Não, você vai em cana agora e cala a tua boca, senão você morre. O papo tem que ser muito reto com o cara. E a gente tem que aplicar isso e eliminar as facções. E a eliminação física das facções, ou prisão perpétua, ou prisão por muito tempo, ou troca de tiro e morte deles, para que eles deixem de existir. Então, para a gente resolver isso a contento, é uma legislação especial para quem é faccionado e leis muito duras para evitar o cometimento de crimes recorrentes.